Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Hoje eu vou trazer um assunto que eu já havia prometido, referente ao imposto de renda. Te adianto que esse vídeo tem a simplória missão, a pretensão de ser o melhor vídeo sobre imposto de renda nas operações de bolsas de valores. As operações comuns, aquelas com ações, day trade, swing trade, que é o que a grande maioria faz, tá? Na verdade, o propósito do vídeo, eu quero abordar sobre o imposto de renda com opções, que ele é um tema bem polêmico, tem muita divergência de informação, e eu tentei dar uma boa filtrada aqui para trazer o melhor conteúdo para vocês. Só que não tem como eu falar do imposto de renda em opções se eu não passar pela base do imposto de renda no mercado de capitais. Então essa primeira parte vai ser uma parte, assim, digamos, mais genérica, só que eu vou abordar temas muito importantes, alguns temas que o pessoal faz confusão. Quem tem dúvida sobre imposto de renda vai sair desse vídeo sabendo essas coisas, tá? Adianto que o foco do vídeo não é ensinar a fazer tabelas sobre imposto de renda, mesmo porque no YouTube, se você digitar aí, vai aparecer um monte, entendeu? Só que se você não souber a teoria, se você não souber como é que faz, fica ruim de preencher as tabelas, né? Então você sabendo o conteúdo desse vídeo, você consegue realizar aí as suas anotações em qualquer tabela. Então vamos lá para o nosso vídeo, roda a vinheta. Como que vai funcionar a explicação aqui? Primeiramente, eu vou passar alguns dados teóricos em forma de anotações, que eu acho que fica mais fácil para você guardar, só o que interessa mesmo para a gente, tá? Depois eu vou mostrar alguns exemplos de nota de corretagem e de lançamentos dos valores, porque nada melhor para a gente aprender e entender do que ver realmente na prática. E por fim, eu vou diferenciar a questão ali do ajuste anual do imposto de renda com os lançamentos mensais que a gente faz para pagar as DARFs quando tem lucro. Isso aí o pessoal confunde demais, tem gente que não faz, tem gente que faz errado. E assim, uma coisa que eu sempre falo, o prejuízo passado, às vezes ele não é prejuízo, porque ele pode se tornar uma forma de você pagar menos imposto no futuro. Tá? Então agora você vai aprender de forma correta o que tem que ser feito e a diferença. Antes de mais nada, a gente tem que ter sempre a noção de que o imposto de renda, ele se diferencia em dois tipos de operações, tá? Ele vai ter uma regra diferente para as operações de day trade, não reparem a letra, e vai ter uma regra distinta para as operações que eles chamam de comum. Essas operações comum nada mais são do que o swing trade. Ou position também, vocês podem escutar os dois termos. Eu vou começar aqui pelo lado esquerdo, que são as operações de swing trade. Como que é cobrado o imposto? Ele é cobrado em cima do lucro. Você vai realizar mensalmente o somatório das suas posições, você vai somar as posições diferentes e em cima do lucro total vai ser cobrado um imposto de renda de 15% sobre o lucro. Depois eu vou exemplificar tudo isso aqui, aí vai ficar mais fácil a compreensão, tá? A gente tem uma regra no swing trade que ela serve para ações. Eu tenho uma isenção de R$20 mil. Então, se as minhas vendas de ações no mês, vendas, tá? Eu não falei lucro, elas somarem R$20 mil, eu vou ser isento do imposto de renda no swing trade sobre qualquer lucro que a gente tem. Vou exemplificar isso aí também. Eu tenho o imposto dedo duro, que ele é chamado de IRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. No swing trade, ele é um valor de 0,005. Isso aqui já vai vir cobrado automaticamente na sua nota de corretagem. Não é você que vai fazer o cálculo.
A nota de corretagem, inclusive, ela é o nosso maior aliado nas operações. Você não precisa ficar preocupado anotando ali no horário do pregão, não. Você pode realizar as operações normalmente. No final do dia, na minha corretora eu consigo pegar a partir das 23 horas, porque tem o fuso horário, aí já é considerado o dia seguinte por causa da hora de Brasília. A nota de corretagem ela sempre sai um dia depois das operações, então você pode acordar cedo, para quem faz day trade, pega a nota de corretagem do dia anterior e faz todas as anotações, tá? E esse valor aqui, o dedo duro que eles chamam, por que dedo duro? Porque ele é cobrado sobre a venda, tá ok? Então vou colocar aqui, sobre a venda. E isso é uma forma da Receita Federal saber quanto que você vendeu no mês para poder decidir aqui a respeito da isenção. Por isso que eles cobram sobre a venda, tá joia? Os fundos imobiliários, FII, eles têm imposto de 20%. Não interessa se é day trade ou swing trade. O FI vai ser 20%, tá? Passando aqui para o day trade, eu tenho um imposto de 20% sobre o lucro. Eu não tenho a questão da isenção, então vou colocar aqui, não existe a isenção. O meu imposto de renda dedo duro, imposto de renda retido sobre a fonte, ele aqui ele é de 1%, tá? Só que ele é de 1% sobre o lucro, ele não vai ser sobre a venda. Sobre o lucro. Então aqui, basicamente, a gente termina a regra, né? Como que a gente tributa aí as ações, a gente tributa BDR, a gente tributa FI, a gente tributa futuros, opções, day trade, swing trade. Basicamente, ele vai seguir essa regra aqui. Alguns outros ativos, eles vão ter uns pormenores. Aí, aonde que você vai conferir isso aí? Você vai procurar a instrução normativa RFB 1585 de 2015. Nessa instrução normativa, eu tenho falando tudo sobre o imposto de renda, tá? É daqui, dessa instrução aqui, que eu tirei todas as informações. Beleza? Então, vou deixar aqui. Se você quiser tirar um print aí, quiser tirar uma foto, fazer alguma coisa, fazer um esqueminha, essa é a regra. Agora, vamos explicar o que eu escrevi aqui, tá? Para ficar mais fácil o entendimento. Então, primeiro ponto ali, 15% sobre o lucro. Vamos supor que eu tenha comprado Petrobras, eu colocar aqui C de comprei e V de vendi. Comprei Petrobras, o valor total, eu comprei ali por R$2.000, certo? E 15 dias depois, falando de swing trade, eu vendi por R$3.500. Então aqui a gente tem um lucro barra prejuízo. No caso aqui eu vou ter um lucro, eu vou colocar o sinal positivo, eu tenho um lucro de R$1.500. Tá ok? Aí eu realizei também uma operação com Vale 3. Eu comprei Vale por... Nem precisava colocar isso aqui. Eu comprei Vale por R$2.000 e vendi Vale por R$1.000. Então aqui eu tive um prejuízo de R$1.000. Vamos colocar só mais um ativo aqui. BBDC, Banco Bradesco. Eu comprei ela por R$3.000 e vendi por R$6.000. Então aqui a gente teve um lucro de R$3.000. Somando todos os meus lucros e prejuízos, aqui eu vou ter 4.500 menos 1.000, a gente ficou com saldo positivo, um lucro de R$3.500. Perfeito? Eu deveria pagar uma DARF aqui de 15%, conforme está escrito aqui. Só que, se a gente somar as vendas, então vou pegar essa coluna aqui de venda, depois eu ainda vou mostrar na prática isso aqui
o real, tá? Então, se a gente somar aqui, ó, vai dar 9.500, vai dar R$ 10.500. Então, nesse mês hipotético aqui, que foi março, eu tive um total de vendas no swing trade de R$ 10.500. Tive um lucro de R$ 3.500. Só que, peraí, aqui a gente falou que nós temos uma condição de isenção. Então, 10.500 está dentro da condição de isenção. A quantidade de vendas que eu tive no mês é menor do que 20 mil. Sendo assim, esse lucro aqui ele não vai ser tributado, tá? Então, nós não vamos pagar nadinha de imposto, zero. Aí vamos pensar aqui em abril. O que aconteceu em abril? Olha que engraçado, a gente teve 3.500 de lucro aqui e não pagou imposto. Em abril, somando todas as nossas vendas, a gente teve aqui um volume de vendas de R$ 22.000. Perfeito? E apurado o lucro, prejuízo, a gente teve um lucro aqui de R$ 50 somente. Em abril, nós vamos pagar imposto. A gente vai pagar imposto em cima desses R$ 50. Por quê? Porque nós estouramos aqui a condição de isenção, que era de 20 mil, nós vendemos 22, tá? E eu vou pagar agora o imposto em cima desse lucro de R$ 50, tá bom? Então, qual que vai ser o imposto aqui? Vai ser 15% desse valor. Eu não vou fazer a conta não, tá? Era só para ilustrar. Estourada a condição de isenção, cobra-se o imposto normalmente. Um detalhe, coloquei R$ 50 aqui de propósito. Por quê? Se a gente pegar 15% desses R$ 50, vai dar quanto? Vai dar R$ 7,50. Tem uma outra regra que aí eu teria que emitir um documento que se chama DARF. Se aqui a gente tivesse fechado todas as operações do mês de abril e tivesse chegado nesse resultado aqui, nós tivemos que pagar o imposto, a gente vai emitir o documento que se chama DARF. Tem uma regra que fala que DARF menor que R$ 10, a gente não emite ela. Então, mais uma vez aqui, eu não vou pagar o imposto. Só que o imposto ele vai se acumular. Então, você vai ter que fazer o registro dele para quando tiver uma DARF futura, você vai acrescentar esse valor na nova DARF. É assim que funciona. No caso do day trade, essas anotações que a gente está fechando para fazer o somatório no mês, a gente vai fazer dia a dia, porque o day trade você abre a operação e encerra ela no mesmo dia. Então todo dia ou você vai ter lucro ou vai ter prejuízo. Pode ficar no 0 a 0 também, mas você vai ter que fazer esse controle diário, tá? Então percebam que a parte do day trade ela é relativamente tranquila para você planilhar, porque você não tem questão de bonificação, você não tem questão de dividendo, você não vai sofrer desses problemas. Como você vai estar abrindo e encerrando a operação no mesmo dia, você não vai estar sujeito ali a DataX, DataCon e outros eventos aí que possam ocorrer. Já no caso do swing trade, essa situação se torna muito mais complicada, ainda mais quando você abre uma operação em um mês e fecha em outro. Você vai ter que ter o controle certinho das suas posições para saber naquele mês se a venda que você fez ela teve lucro ou prejuízo para você poder lançar. Porque em ambos os casos, você fecha o mês, tá ok? Só que percebam que no swing trade é muito mais difícil esse acompanhamento. A organização ela tem que ser muito maior. Aí, por isso que muita gente até que faz o day trade, o pessoal acaba fazendo manualmente, porque é relativamente mais tranquilo. Já no caso do swing trade, muitas vezes aí se faz necessário o uso de uma calculadora. E eu vou mostrar isso tudo aqui agora com valores reais, para a gente poder ilustrar, vou explicar, vou reforçar aí, para você não ficar com dúvida, tá? Mas basicamente é só isso aqui. Você tem que se atentar aos valores, tá ok? Quando você fecha o mês de março, igual foi o exemplo que eu dei aqui, fechei todos os dias, fechei março, encerrei minhas operações, apurei lucro ou prejuízo. Eu tenho até o último dia útil do mês seguinte para fazer o pagamento da DARF, tá? Então eu não preciso ficar naquela correria para pagar não. Março tem 31, chegou dia 31, dia 1º eu vou lá tranquilo,
fecho as minhas operações, a minha DARF ela vai ter validade até abril. Ah, fechei em julho, a minha DARF eu vou ter até o último dia útil de agosto, tá ok? Só que se você não for organizado, como são muitos dados que você lança, fica uma situação bem complicada, tá? E o seu melhor aliado em todos esses eventos aqui, ó, se chama nota de corretagem, que você vai acessar o site da tua corretora, vai procurar lá na parte de documentos, tá? Esse documento aqui, nota de corretagem. Você tem nota de corretagem para eventos diferentes. Então lá você vai achar nota de corretagem BMF, que desfocou aqui, tá? Que é para a parte de futuros. Você vai achar à vista ou spot, que é para a parte de mercado à vista, né, de ações. Você vai achar ali opções também. Então, basicamente são esses três que a gente usa. Eu acho que tem derivativo e não lembro qual outro tipo de nota. Mas basicamente são esses três. Ah, você faz operação em futuros, você faz operação no mercado à vista, você faz operação em opções, você vai ter que pegar essas três notas e fazer aí os seus registros. Eu até procurei aqui no site da corretora, as informações que aparecem lá são essas aqui, né? Mais ou menos o que eu tinha falado. BMF, derivativos, aluguel, opções, à vista / a termo. Pode aparecer em algumas aqui, spot, mas eu acho que vai ser basicamente isso aí. Dentro de à vista, você vai negociar, você vai achar as informações dos ETFs, ações, fundos imobiliários. Aí aqui a parte de opções, a parte de aluguel, derivativos aqui são outros derivativos, né? A gente não tem só as opções, acaba que o mercado de futuros, ele também é um derivativo, só que ele tem aqui o seu espaço dedicado. Índice, dólar, mini contratos, a parte aqui de commodities vai estar nessa parte aqui de futuros. Basicamente é só isso aí. Essa aqui é um exemplo de nota de corretagem, só que aqui ela já está no modelo da calculadora, não é a nota de corretagem oficial da forma que ela vem, que já é padronizada pela B3. Mas basicamente, quando você faz o upload na calculadora, acho que eu falei corretora, né? Mas é da calculadora, sei lá. Quando você faz o upload no sistema aqui que você usa, no caso eu estou usando uma calculadora, eu já até fiz um vídeo sobre isso. Essas informações aqui, elas vêm todas automáticas. Então aqui eu tenho uma nota de corretagem de operações com opções. A gente verifica aqui compra e venda. No caso aqui só tá venda, não tem nenhuma compra, tá? Mas não tem problema não. Aqui tá o valor das vendas, que ele aparece. Isso aqui vai servir, o conhecimento aqui ele vai servir para qualquer anotação que você vai fazer, tá? Ele vai ter o valor bruto das vendas. Aí, como é que eu vou fazer para apurar quando eu fechar a operação? Tá? Para ver se eu tive lucro ou prejuízo. Você vai fazer essas anotações do custo de aquisição e do valor de venda sempre. Então, nesse caso aqui, vamos supor que fosse uma venda, tá? Eu já estou fechando a minha operação. Sempre tem que estar zerando, né? Ou você vendeu e comprou depois, ou você comprou e vendeu. Mas aí aqui, ó, eu tenho o meu saldo bruto, que é o valor de todas as vendas aqui. Aí eu vou ter taxa de liquidação, taxa de registro, que isso aqui já são custos da B3, tá? Eu vou ter aqui a parte de emolumentos. Pode, porventura, aparecer essa parte aqui de opções, taxa de termo, se você fez alguma operação dessa. Eu vou ter a minha parte de corretagem, ISS, e aqui, ó, o bonito do dedo duro. Então, como nós vendemos aqui R$ 1.823, e eu falei que era 0,05%, vamos fazer a conta para ver se bate? R$ 0,09, 0,09. Aqui a Receita Federal, por esse valor aqui, o que ela faz? Ela vai pegando isso aí de forma automática no sistema deles, acusou lá, o fulano vendeu, fez uma venda. Qual que foi o dedo duro dele? Foi 9 centavos. Aí ela pega e divide esse valor
por aquele imposto, por aquela porcentagem da taxa, que no caso 0,005%, a gente vai dividir por 100 ainda. Então eu vou ter 4 zeros antes do 5, né? Então ficaria 0,0000, aí o 5. Agora sim a gente passou para a porcentagem, né? Vamos ver quanto que vai dar? R$ 1.800. Por que que deu essa diferença aqui? Por causa do arredondamento que eu fiz. Se a gente tivesse pegado o número completo, ó, 1.823 vezes 0,00005. Olha quanto que deu aqui. Então, se a gente pegar esse valor aqui agora e dividir pelo... Vou fazer a operação inversa, aí vai bater o valor certinho, ó. 1.823. Como a gente arredonda, aqui é só para mostrar para vocês, porque como essa informação ela vem toda na nota de corretagem, o seu único trabalho vai ser somente anotar os valores, tá? E um detalhe muito importante, quando a gente vai calcular se teve lucro ou prejuízo, então qual que foi o nosso líquido aqui dessa operação? Qual que foi o valor de venda líquido? Eu vou pegar o total líquido da nota, então 1.816,52, e eu vou somar com o dedo duro. Esse é o nosso lucro líquido da operação. Por que que eu estou somando o dedo duro? Na sua conta, você vai considerar esse valor aqui com o dedo duro incluso, apesar dele não ter caído na sua conta, ter caído menos. Vai cair lá na sua conta corrente esse valor aqui certinho, líquido, já sem o dedo duro. Mas a gente faz a conta incluindo o dedo duro, tá? Porque na hora de gerar a DARF, aí eu já vou descontar esse dedo duro da própria DARF. Entendeu? Então vocês têm que anotar aí o somatório dos dedos duros que foram se acumulando ao longo do mês e, em caso de DARF, abater os mesmos. Vou mostrar para vocês isso aí também. E uma coisa que eu não comentei, e quando a gente tem compra e venda na mesma nota? Aquela nota lá só tinha venda, ficava mais fácil. Aí eu vou pegar todos os dados, diminuo do valor que eu recebi e eu vou achar o meu valor líquido. Agora, quando tem compra, é o contrário, porque o nosso custo de aquisição ele é aumentado. Se eu comprei um ativo por R$10 e eu tive R$1 de corretagem, para fins de receita, o meu custo de aquisição é 11. Perceba nessa nota aqui que eu tenho operação de venda e operação de compra. E ela já vem discriminado sozinho aqui os custos de cada operação. Aí você vai pegar e vai fazer separadamente. No caso da compra, igual desse ativo aqui, TRPL4, eu vou ter o meu custo aqui, ó, 25,76 vezes 50, que vai me dar um custo inicial, 25,76 vezes 50, então deu 1.288. Aí eu vou pegar e vou somar todos os outros custos. O problema dessa parte aqui, quando vem misturado e você faz as operações diferentes, que aí você vai ter que calcular o imposto de renda retido sobre a fonte. No caso da compra não tem imposto de renda retido sobre a fonte, né? Eu fiz isso aí só para saber se você estava atento. É só na venda. Então isso aqui seria só a parte da nota de corretagem, tá? Aqui não tem nada para a gente fazer, é só para ilustrar mesmo. E agora eu vou mostrar como que é agrupado os valores mês a mês. É dessa forma aqui que vocês têm que anotar na planilha de vocês. Então percebam, duas colunas, swing trade, day trade. Aí eu tenho aqui, ó, uma linha para mercado futuro. Como foi a única operação que eu fiz, ele só apareceu essa aqui. Mas em outros meses a gente vai ver que vai ter mais dados diferentes. Aí no swing trade de futuro eu não tive nada. Então essa coluna aqui esquece. Eu só realizei um day trade aqui. Aí eu consegui um lucro de 17,58. 20% de 17,58, vamos ver quanto que vai dar? Então deu 3,51. Só que lembra que eu falei que o dedo duro a gente tira ele depois, que tá ele aqui, ó, imposto de renda retido na fonte. Aí eu pego e abato ele. Eu retiro dessa DARF aqui, ponto 17. Aí eu chego no valor que eu teria que pagar de imposto, que coincide aqui, 3,34. Essa nota aqui, ó, o mês de referência dela é fevereiro. E olha quando que eu fui pagar, 30/6. Porque lembra que DARF menor do que R$10 ela se acumula? Nesse caso aqui, para o mês de março, ela acumulou esses 3,34. Vamos ver lá o mês de março? Ó, o documento do mês de março aqui, ele não aparece a informação do que está acumulado, isso aí tem que ser controle nosso.
Só que quando você utiliza o programa, lá na frente, quando você tiver de pagar DARF, ele já vai puxar sozinho. Então, no caso aqui do mês de março, eu tive um prejuízo, não paguei imposto nenhum porque eu tive o prejuízo, porém, eu tenho aqui mais um dedo duro. Aí você pode estar se perguntando, mas como que ele teve dedo duro se ele só teve prejuízo? Só que durante o mês, em algum momento, foi realizado um day trade onde ocorreu um lucro. E tendo esse lucro, foi pago o imposto ali retido sobre a fonte de 1%. E eles foram somando no decorrer do mês. Por isso que, apesar da gente ter fechado no negativo, eu ainda tenho um resultado ali de dedo duro, que vai se acumulando. Aí você pode optar por guardar o valor das DARFs sem o dedo duro e no final somar todos e diminuir, ou ir tirando, né? Aí é controle de cada um. Vamos ver no mês 4. Então aqui eu já fiz operação, ó, fiz com dólar e fiz com índice. Eu tive um lucro no dólar e tive um prejuízo no índice. Se somar os dois aqui, eu tô com um prejuízo de day trade de R$30, tá ok? Só que lembra que eu tive um prejuízo no mês anterior? Aí os R$30 de março, ele se soma, nós também em março, né? Isso, é abril. Os R$30 de março, ele se soma com prejuízo, os R$30 de abril, ele se soma com prejuízo de março. Então agora a gente tem um prejuízo acumulado aqui de 638,64. Ó, em maio eu já fiz operação com ações, eu fiz operação com índice e teve aqui mercado futuros outros. Eu não sei por que ele apareceu dessa forma. Tenho aqui também opções e tive operações com BDR. Percebam que ele organiza destacando todos, tá? Então aqui, ó, mercado a parte aqui de swing trade. Olha só, ele aparece aqui, apesar de eu ter tido um lucro de 146,14, ele aparece aqui isenções. Então, ele me isentou totalmente desse lucro. Por quê? Porque foi de ações e o total de vendas do mês, somando todas as operações, foi de 8.284. Então, esse valor aqui está isento. Porém, a BDR, que eu tive um lucro de 69 centavos só, eu vou pagar um imposto de 15% em cima dela. Acabou que ele nem registrou aqui porque deu um imposto menor do que R$1. Aí ele nem fez essa contabilidade. Aqui na parte do day trade, eu tive mais um prejuízo em índice, eu tive outro prejuízo em mercado futuros, acho que isso aqui foi milho. Aí ele aparece dessa forma, ó, ele aparece como outros. E eu tive um lucro no mercado de ações. Só que o day trade a gente não tem isenção. Ele vai somar os três valores, eu ainda fiquei com um prejuízo. Eu tinha um prejuízo do mês anterior que se somou e agora eu tenho um novo prejuízo de 720. A gente tem aqui o dedo duro do mês sobre o lucro. Então esse dedo duro aqui, ó, ele é somente sobre esse lucro aqui. Vamos fazer as contas para ver? 121,82 vezes 1%. Então tá aqui, 1,21,82 ele arredondou para 1,22. A gente teve o imposto de renda dos meses anteriores que ele está aparecendo aqui. Vamos lá para junho. Então, pessoal, eu estou mostrando todas as possibilidades aqui para vocês poderem entender. A gente vai parar no mês 8, que eu acho que eu consegui bater tudo. Aqui em junho eu tive no mercado de ações 430 de lucro, só que olha o meu total de venda. Ele superou os 20 mil, então eu não vou ter isenção. Pode ver que nem aparece aqui aquela isenção. Então vai ser cobrado aqui os 15% em cima desse valor, que ele apareceu aqui, só que na hora que aparece esse valor aqui, o que a gente vai fazer? Na hora que ele aparece o valor total, eu vou somar todos, aí aqui entra até os de day trade, eu vou somar todos os impostos de renda de meses anteriores, eu vou tirar, né? Eu somo eles todos para poder abater do valor total. Porque se a gente pegar aqui, ó, 15% de 430 com 63 vezes 15%, olha só, dá R$64. E olha quanto que deu de imposto? 60,11. E a gente tinha uma DARF aqui do mês, lá de fevereiro, lembra? Ela vai entrar nessa conta aqui. Vamos diminuir para ver então? Eu tenho aqui, ó, IRF do mês. Deixa eu ver onde que eu vou pôr. Aqui. Eu tenho menos 4,75. Eu tenho menos 0,37. Eu tenho menos 2,70. Então esse aqui seria
a minha DARF atual. Só que eu tenho uma DARF anterior para pagar de 3,34. Aí eu vou somar ela, 3,34. Então tá aqui a DARF, ó, de 60,11. Aí aqui a gente zerou essa parte dos impostos de renda retidos sobre a fonte. Eu zerei a DARF anterior. Aqui acabou. Só que o nosso prejuízo aqui no day trade, ele continua. Ele vai se somando. Vamos lá para o mês 7. Então, mês 7, ó, eu tive um prejuízo aqui com ações, né? Ele se somou, ele não tinha prejuízo anterior, então ficou só ele. Eu pago o dedo duro normalmente. No caso do day trade, ó, eu tive um prejuízo, mas tive prejuízo com ações, mas tive um lucro com futuros. Aí eu tive um resultado líquido no mês de 33,60. Vou pagar um imposto retido sobre a fonte e não vou pagar o imposto de renda, por quê? Porque eu já tinha prejuízo anterior. Então eu vou pegar os 33,60, vou diminuir do prejuízo anterior que eu tenho, agora eu tenho um prejuízo líquido de 697. Então não foi feito imposto aqui, somente foi feito aqui o dedo duro. Aqui na parte de baixo, as operações de fundos imobiliários, ó, elas entram à parte. Então eu tive um prejuízo aqui com fundo, o negócio é ter prejuízo, né? Lucro a gente não tem. Eu fiz um investimento aí em prejuízo acumulado, vou ficar sem pagar DARF uns 10 anos, eu acho. Aí aqui, ó, o prejuízo do fundo imobiliário, ele aparece aqui a alíquota de 20%, ele descontou o dedo duro aqui sobre as vendas e somente, como não teve lucro, não cobrou imposto. E por fim, aqui no mês de agosto, um lucro com o mercado de ações, só que as minhas vendas foram menor do que 20 mil, então esse lucro aqui ele entrou na parte de isenção, ele nem conta. Eu tive um prejuízo no mercado aqui de opções, ele somou com o prejuízo anterior. Então agora eu tenho um prejuízo acumulado aqui de 6 mil, tá? Na parte de swing trade. Vou pagar o IRF atual, o dedo duro atual, e ele vai se somar com o do mês passado. Tá ok? Não teve imposto da parte de swing trade porque eu tô com prejuízo. Na parte de day trade eu tive um lucro no índice, tive um prejuízo no mercado de opções, prejuízo líquido de 5, somou com o que a gente tinha dos anos anteriores, totalizou 703. Não vou pagar imposto, porém a parte do dedo duro paga-se normalmente porque eu tive um lucro aqui, né? 1% então ele vai pagar e soma aqui com os meses anteriores. O FII ele aparece aqui somando e beleza. Aqui eu acho que eu ilustrei tudo que foi explicado naquela parte da teoria, demonstrando na prática. Então, nada mais do que isso aí. Agora, para a gente fechar essa primeira parte, que é esse vídeo, aí eu vou fazer um segundo, não vai ficar nesse mesmo, eu vou mostrar para vocês qual que é o trabalho que eu tenho com uma calculadora de imposto de renda, ao invés de me preocupar com toda essa energia gasta, com todo esse anotação e fica nesse estresse. Eu vou vir aqui, não estou fazendo propaganda do site, tá? Só que é um dos mais baratos, eu uso ele para essas operações comuns, conforme eu expliquei no vídeo das calculadoras, ele serve muito bem, custa 9 e pouco por mês. Então eu vou vir aqui, ó, nota de corretagem, olha só, hein, a dificuldade. Vou clicar aqui no mais, vou entrar aqui no meu computador, vou procurar a nota de corretagem que eu baixei da própria corretora, vou mandar abrir, ele vai anexar. Aqui não vai dar certo porque ela já foi importada, né? Mas se eu não tivesse importado ela, ia abrir uma tela aqui com os dados da nota semelhante àqueles dados que a gente viu lá na parte da nota de corretagem, você só vai clicar em salvar. Não precisa fazer mais nada, ele já vai fazer tudo isso aí sozinho. Aí quando você vir aqui na calculadora de R, vamos supor que eu vou jogar esse mês fora aqui, ó, que é o mês 8. As minhas notas estão todas lá lançadas do mês 8 e hoje é dia 1º de setembro. Agora eu quero ver quanto que eu vou pagar de imposto, se eu vou ter que pagar ou não. Eu vou vir aqui, ó, nova apuração, vou colocar aqui mês 8 e clico em salvar. Então vamos verificar nela aqui, ó. Aí eu vou chegar aqui embaixo, ó, já vem aqui, ó, isento, não houve lucro líquido no mês. E ele vai fazer todos os cálculos aqui, tudo sozinho, vai somar o que tem que somar, vai diminuir o que tem que diminuir, vai tirar imposto. Então assim, eu particularmente, eu não acho que vale a pena, por causa de R$9, você fazer tudo isso na mão. Mas eu expliquei para vocês, né? E agora, quem quiser fazer na mão faz, quem não quiser, fica à vontade. Aí não tem só essa calculadora, tem um vídeo sobre calculadoras no canal. Aí lá vocês podem
tirar todas as dúvidas, tá? Eu lembro quando eu comecei a operar, tinha pago um curso, né? E no decorrer do curso tinha um módulo lá de imposto de renda. E aquele professor que ensinava na época lá, estava no curso de futuros para operar mini dólar. E tinha essa parte dessa explicação e eu ficava preocupado que isso aí demais. Eu estava no primeiro mês e eu já estava preocupado. Eu falei, nossa, eu tenho que anotar esse negócio todo, olha o trabalho que isso aí vai dar, e se eu errar a conta, vou pagar imposto e tal, não sei o quê. E no primeiro mês eu já descobri a calculadora. Eu falei, o quê? Vou fazer isso aí nada. R$9? Peguei, paguei a calculadora. Nossa senhora, fui feliz demais. Depois que eu comecei a usar, eu falei, cara, não preciso se preocupar com nada disso aí. Falei, não vou fazer nada não. Até bati nessa porra dessa câmera aqui, pera aí. Então foi assim, galera. Eu acho assim que a parte de imposto de renda, a parte de tributação é algo muito importante para você fazer. E só que é muita energia gasta e por um valor muito pequeno que você pode pagar por um serviço, entendeu? Eu acho que vale a pena pagar. Independente de ser mais stocks, independente de ser sem conto, de ser mais profit, de ser IRPR Bolsa e talvez tenham outros nomes aí no mercado, tá? Um último ponto que eu queria falar, eu até toquei nesse ponto no início do vídeo, o pessoal confunde muito a questão da declaração de ajuste anual e da verificação aí do lucro ou prejuízo mensalmente para pagar a DARF. Apesar das duas coisas estarem correlacionadas, elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. Então a DARF, a sua análise ali de todo mês para ver se tem lucro ou prejuízo, você vai pagar a DARF. Você vai fazendo isso aí mês a mês. Os prejuízos eles vão se somando para abater com as DARFs futuras, com os lucros futuros, tá? Chegou no último dia útil do ano, dia 31 de dezembro, você encerrou sua operação, virou o ano, todas aquelas informações do ano anterior, elas vão entrar dentro do seu ajuste anual. No seu ajuste anual, você vai ter que colocar tudo aquilo ali, ali você vai inserir a questão das DARFs pagas, vai entrar todas as informações. E a própria calculadora, ela já te apresenta um relatório que ele é Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai olhar ali do jeito que ele te apresenta, é a forma como vai entrar na receita. Senão você vai ter que ter um controle muito bem estruturado para poder preencher a questão do ajuste anual, tá? E qual que é a importância do ajuste anual? Porque no ajuste anual, você vai declarar os seus prejuízos que você teve no ano anterior, de forma que você vai conseguir carregar esse prejuízo para sempre. Todo ano você vai estar declarando o prejuízo do ano anterior, e assim você consegue aproveitar aquele prejuízo. Quando virar o ano, de dezembro para janeiro, chegou em janeiro, você começou a operar, aquele prejuízo que estava acumulado, você não para. Você continua tirando ali, vai seguir janeiro, fevereiro, março, abril, maio, taraná, você vai abatendo. Só que se você não jogar aquele prejuízo no seu ajuste do ano, na declaração anual, vai dar problema, porque você vai estar abatendo no ano atual, no ano que você está fazendo a declaração referente ao ano anterior, você vai estar abatendo um prejuízo que ele não está comprovado, porque você não declarou, entendeu? Então, assim, você tem que ter o controle dos prejuízos para lançar ele no ajuste anual, na declaração de imposto de renda, para você poder ir abatendo nas suas operações mensalmente para evitar de pagar DARF. Essa é uma importância muito grande. Eu sempre brinco assim que o prejuízo que a gente teve no passado, ele é o lucro do futuro, porque não tem a frase lá, lucros passados não significam lucros futuros. No caso do imposto de renda, o prejuízo passado ele é o lucro futuro, porque você vai deixar de pagar o imposto e vai ter um lucro maior usando o prejuízo acumulado, tá? Prejuízo de swing trade, ele só serve para swing trade, prejuízo de day trade só serve para day trade. Eu acho que aqui eu consegui fechar todos os pontos do imposto de renda, não me preocupei em construir planilha, conforme eu falei no início do vídeo. Quem tiver interesse agora, sabendo a teoria, sabendo o que pega, você pode construir a planilha. Ou escolher uma calculadora e pagar esse serviço aí que vale a pena demais. Fechou então, pessoal? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!